A paz do Senhor, maninho, a paz do Senhor, maninha. Esse é o vídeo número 4 de uma série de 21 vídeos que eu estou fazendo. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje novamente, para a graça de Deus. Nosso texto-chave de hoje é Lucas, capítulo 2, versículos do 39 ao 52. O título da nossa ministração hoje é Deus, eu me perdi tantas vezes. Então vamos lá, nesse momento, ler o que está escrito na Bíblia, né? A respeito do menino Jesus no meio dos doutores da lei. Na minha Bíblia diz assim: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade, Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, como de costume. Regressando eles, e terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E seus pais não perceberam. Pensando, porém, eles que viria o menino pelo caminho, andaram um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos e não o encontraram. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, no meio dos doutores, interrogando-os e ouvindo-os. E todos os que ouviam se admiravam da sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se. E disse a sua mãe: Filho, por que fizeste isso conosco? Eis que teu pai e eu estamos ansiosos e te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuravam? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Eles não compreenderam as palavras que ele lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e ele lhes era sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça para com Deus e para com os homens. Amém? Oremos. Senhor, obrigado, Jesus, por esse momento na tua presença, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de fazer mais esse vídeo. Obrigado, Jesus, pela tua inspiração, Senhor. Obrigado, Deus, pela revelação da tua palavra, Senhor. Fala conosco, ó Deus, através desse texto, Pai. Deus, eu me perdi tantas vezes. Siga conosco, Pai, até o final do vídeo, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem nos leva a refletir sobre alguns pontos importantíssimos que nós precisamos entender. Primeiro, como era Jesus quando isso aconteceu? Jesus era um adolescente de 12 anos. A Bíblia diz que ele tinha 12 anos. E aí aqui a gente já tem a primeira sinalização daquilo que poderia acontecer lá na frente, que Jesus teria 12 discípulos, amém? Então a Bíblia diz que ele era forte, saudável, inteligente, mas o que havia de mais especial em Jesus era que a graça de Deus estava sobre ele, amém? E onde estava Jesus quando isso aconteceu? Quando seus pais o perderam. A Bíblia diz que eles tinham subido para a festa da Páscoa em Jerusalém, porque isso era um costume. Todos os anos, o povo de Israel subia para a Páscoa em Jerusalém. E a Páscoa, naquela época, antes da morte de Jesus, significava a libertação do povo da escravidão do Egito. Então, todo o povo judeu costumava comemorar a Páscoa naqueles dias. Outro ponto de reflexão importante é: Jesus ficou para trás
sem que seus pais notassem que isso aconteceu. Será que você tem conseguido perceber essa ausência de Jesus? Observe que José e Maria demoraram 24 horas. A Bíblia diz que eles caminharam por um dia até que percebessem. Quanto tempo nós temos demorado para perceber essa ausência do Senhor nas nossas vidas? O que a sua mente te diz, o que a sua mente te faz pensar quando você não encontra Jesus, quando você não consegue ver Jesus nas coisas que você faz, quando você não consegue ver o Senhor no seu dia a dia? A Bíblia fala que quando Maria encontra Jesus, ela diz: por que fizesse isso conosco? Nós estávamos como ansiosos. Toda vez que o Senhor não for visto nas nossas vidas, toda vez que nós não conseguirmos encontrar o Senhor, meu querido, nós vamos andar ansiosos. Porque a Bíblia diz que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Então, a nossa ansiedade está diretamente, meu querido, ligada à ausência do Senhor nas nossas vidas. A Bíblia diz que somente 24 horas depois eles perceberam a ausência de Jesus. Porém, a Bíblia diz que somente após 3 dias eles voltaram imediatamente para Jerusalém para procurar Jesus quando não o encontraram, depois de 24 horas. Mas a Bíblia diz que somente após 3 dias eles encontraram Jesus. Imagino que eram pais desesperados, procurando o filho por todo lugar, né? Imagina perder seu filho numa praia lotada, numa festa, numa festa com muita gente, né? Um Réveillon na praia, por exemplo, e você perde seu filho. Imagina você só se dar conta disso depois de um dia. E você voltar lá desesperadamente procurando seu filho em tudo que é lugar, nos lugares mais remotos possíveis, e você passar 1 dia, 2 dias, 3 dias procurando. E foi assim que aconteceu. Eles só encontraram Jesus depois de 3 dias. E nós vemos aqui mais um sinal daquilo que aconteceria lá na frente, né? Que Jesus, o que aconteceu com Jesus quando ele morreu, né? Jesus morreu quando, meu querido? Na Páscoa. Jesus ressuscitou em quantos dias, querido? Em 3 dias. Então entenda, aqui já inicia o ministério de Jesus. Existem alguns historiadores, alguns pastores e pregadores que dizem e acreditam e defendem a teoria de que o ministério de Jesus iniciou aos 30 anos, quando ele vai para o deserto e depois ele fica também pregando e passeando. Na minha mente, a minha concepção é de que o ministério de Jesus começou aos 12 anos. E isso tem a ver com você, jovem, com você, adolescente, de que você pode sim iniciar um grande ministério sendo um adolescente, sendo um jovem. Jesus começa aqui o seu ministério, quando ele senta com os doutores da lei, ele para ouvir esses doutores, e ele interroga esses doutores, e ele escuta aquelas respostas, e ele responde para sua mãe: por que você me procurava em tantos lugares, se eu estava aqui, cuidando dos negócios do meu pai, na casa do meu pai? Uma pergunta que Maria faz para Jesus quando o encontra é: por que você fez isso conosco? E eu quero te perguntar, sobre quem você tem jogado a culpa de você estar longe de Jesus? Num relacionamento frustrado? No pastor da sua igreja? No seu pai? Na sua mãe? Naquele emprego que você queria e não conseguiu? Você tem jogado a culpa de estar longe de Jesus porque ele não te abençoou, porque ele não deixou você passar no concurso, porque ele não te curou, porque ele não te ouve mais, porque você não está mais no ministério de louvor, porque você pecou? Quem tem sido o objeto da sua culpa aqui? Quando a responsabilidade de estar perto de Jesus é minha, é sua, é nossa. Somos nós, queridos, que precisamos. Somos nós que dependemos dele.
é diferente, não é Ele que depende de nós, nós dependemos dele. E de quem é a responsabilidade de um relacionamento? Um relacionamento é formado por duas pessoas. Por que só um é responsável? Não, querido. Um relacionamento, o nosso relacionamento com Jesus, ele tem duas pontas que se ligam. E quem é responsável pela união das pontas? As duas partes. Quantas vezes eu e você temos nos perdido do Senhor ao longo da caminhada? Tantas vezes eu me perdi, querido. Tantas vezes eu me perdi pelo meu egoísmo, por dinheiro, por festa, por bebida, por relacionamentos incertos, por amizades estranhas ao reino de Deus, por uma certa ganância, por querer isso ou aquilo, ou por achar que eu tenho que ser feliz de qualquer jeito e do jeito que eu quiser, porque a vida só se vive uma vez. Não, querida, a vida se vive eternamente, porque você é um ser eterno. Deus te criou para a eternidade. Então não existe essa de a vida só se vive uma vez. Essa é uma mentira do inferno. A vida se vive sempre, porque nós somos seres eternos. Amém? Então quantas vezes, eu quero que você reflita, quantas vezes e por que você tem se perdido de Jesus? Por dinheiro? Por um relacionamento? Por um emprego? Por bebida? Por festa? Por relacionamentos incertos? Por amizades estranhas? Qual tem sido o motivo do seu distanciamento do Senhor? E Jesus pergunta para Maria assim: por que me procuravam? Por que me procuravam? Se vocês já deveriam saber aonde eu estava, né? E aí fica uma pergunta para nós nessa tarde: por que você me procura em tantas coisas, em tantos lugares, se você sabe que eu estou aqui, na casa do meu Pai? Jesus diz isso para nós nessa tarde. Por que você está me procurando? Aonde você não vai me achar? Aonde você não pode me encontrar? Por que você me procura num lugar diferente? Se você sabe que eu estou aqui, na casa do Pai te esperando, na casa do meu Pai. Querido, o Senhor está sempre aqui. Ele está sempre à nossa disposição. Ele nunca se perdeu de nós. A verdade é que fomos nós que nos perdemos do Senhor tantas vezes. E hoje, quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, foi diferente. Porque eu estava assistindo, gente, um podcast de economia. Um podcast sobre finanças. E aí a moça que estava lá era uma jornalista, que ela se especializou em fazer jornalismo de finanças, e ela falou, e foi uma resposta dela que me fez pensar sobre isso. O entrevistador perguntou para ela por que as pessoas falam que os grandes empresários sempre quebram, vão à falência e começam de novo. Ela disse assim: porque só pode se achar quem já se perdeu uma vez. E ela disse: ao longo dessa caminhada, eu me perdi várias vezes. Ao longo dessa caminhada, eu me perdi várias vezes. E na hora que ela disse isso, eu senti um estalo na minha mente e disse assim: Jesus, é sobre isso que eu vou falar. Sobre tantas vezes que eu me perdi, que nós nos perdemos. E aí eu fui ler a palavra do Senhor imediatamente. Eu abri nessa passagem em que Maria e José se perdem de Jesus. Então que Deus possa te abençoar nessa tarde, que essa palavra seja rema para a tua vida e que você possa se encontrar com Jesus novamente, no lugar que Ele sempre esteve, no trono, na casa do Pai, te esperando. Amém? Fica com Jesus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?